Vamos então, eu vou só fazer aqui uma revisão, ou seja, hoje é o término do estudo, no sentido de nós falarmos sobre a vontade de Deus para a nossa vida, mas eu vou recapitular um pouco desde o início, até por amor à Clara e ao Rui, no sentido de poderem acompanhar, porque nós normalmente aqui começamos logo com um exame. É logo, não é? Mas para não ser uma coisa tão significativa, porque depois recebiam um exame e depois é melhor fazer aqui uma retrospectiva. Portanto, nós começamos a falar, ou seja, o objetivo era no sentido de nós vermos como conseguimos descobrir a vontade de Deus. E então há determinadas características que nós temos que ter pré-requisitos para que isso aconteça. Então nós começamos a falar aqui que o desejo realmente é esta vida, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Ou seja, para nós sabermos e conhecermos a vontade de Deus, temos que ter uma relação com o Senhor Jesus Cristo. Este é um dos preconceitos. E o desejo de Jesus Cristo é que nós possamos ter uma vida, mas uma vida com abundância. Ou seja, que muitas das vezes, se nós tomarmos o pulso à nossa vida, o caminho que vamos ter, os frutos que nós vamos desenvolver, não são significativos. E o que Jesus quer é que nós tenhamos uma vida, mas uma outra vida, mas com abundância. Então falamos aqui também em 1 Coríntios que o homem natural, nós quando nascemos somos homens carnais, até um dia que conhecemos e temos uma relação com o Senhor Jesus Cristo, e então a partir daí passamos a ser seres espirituais. Então vemos aqui que o homem natural não compreende as coisas do Espírito porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Portanto, vemos aqui uma característica também que nós temos que existir para conhecermos a vontade de Deus. É a partir do momento que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, temos uma relação, nós recebemos o Espírito Santo, o Consolador, que realmente o Senhor Jesus Cristo nos prometeu e nos deixou. E vemos que o Espírito Santo será o nosso professor para conhecermos a vontade de Deus. Vemos outras as características, vemos aqui em Romanos, que o apóstolo Paulo faz uma exortação muito forte pela compaixão de Deus, que nós possamos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É a mesma coisa, chegamos ao altar e dizemos assim: olha Deus, está aqui o meu corpo, estou aqui eu. E então aqui vemos o que o apóstolo Paulo nos fala, que deve ser o nosso culto racional. E não devemos ser conformados com este mundo, mas tem que existir em nós transformação pela renovação do nosso entendimento. Aquilo que nós pensávamos antes, agora temos que pensar de maneira diferente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, tem que existir esta transformação e renovação que nós chamamos de santidade e consagração. Portanto, um dos requisitos, nós temos que ter um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, temos que ter o Espírito Santo, que é o nosso professor, mas também temos que ter vidas santas e consagradas. Vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo também nos disse e nos fala também sobre outra situação. Vemos aqui que ele diz: a doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Ou seja, aquilo que o Senhor Jesus Cristo está a falar não é por ele próprio, mas sim foi Deus que lhe revelou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, e quando nós estamos a falar de conhecer a vontade de Deus, nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo diz: pela mesma doutrina conhecerá. Ou seja, pela palavra de Deus, nós vemos se aquilo é da vontade de Deus ou não. Se ela é de Deus ou se fala de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que lhe enviou, esse é verdadeiro. E não há nele injustiça. Não vos deu a lei, não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Ou seja, nós temos que observar as Escrituras. Temos que observar a palavra de Deus, porque lá está descrita a vontade de Deus para o homem.
Outra da situação é que nós muitas vezes fazemos uma pergunta de forma errada. Nós, quando vemos como saber qual a vontade de Deus para a minha vida, quando nós vemos na palavra de Deus que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, o salvará. Ou seja, nós, uma vez descoberta a vontade de Deus, então posso ajustar-lhe a minha vida. E nós muitas vezes queremos que Deus, dizemos, Deus, está aqui a minha vida, eu vou por aqui, abençoa-me. Mostra-me qual é a tua vontade, mas eu já estou a ir por aqui. O objetivo é que a minha vida não tem importância. A partir do momento que nós nos negamos a nós mesmos, o objetivo é conhecermos a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. E a maior parte das vezes o que nós vamos encontrar é exatamente isto. É que nós só fazemos a vontade dele quando nos negamos a nós próprios, quando deixamos, ainda hoje de manhã falamos também sobre isso. Portanto, uma das condições que nós temos que negar e estarmos dispostos a servir é outro conceito, outro requisito. Vemos também em Colossenses, por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. E vejam, o que o apóstolo Paulo e as pessoas que estavam com o apóstolo Paulo vinham aqui à igreja de Colossenses, e o que é que eles pediam nas suas orações? Que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Outro preconceito, outra condição, outro requisito é a oração. Portanto, vamos vê-los todos aqui. Devemos ter uma relação com o Senhor Jesus Cristo, devemos escutar o Espírito Santo, devemos ter vidas santas e consagradas, devemos examinar as Escrituras e devemos negar e estarmos dispostos a servir e termos vidas de oração. A partir do momento temos aqui quase como uma receita em que na culinária nós misturamos um bocadinho, não é, de algumas das coisas e fazemos um bolo. Se nós muitas vezes retirarmos uma destas coisas, é a mesma coisa que uma receita. Se não temos um determinado ingrediente, aquilo já não vai ficar tão bom. Já vai perder exatamente toda a junção de todos os elementos que vai compor aquela coisa bonita e deliciosa, já não vai ficar a mesma coisa. Portanto, também outra da situação, e continuando, eu vos falei-vos da minha quinta, não foi? Portanto, se eu vos desse uma indicação para chegar à minha quinta, em que dissesse estas instruções, vós iam ter dificuldade muitas vezes em poder lá chegar. E falámos aqui sobre as diversas maneiras, e vimos que a única e a melhor das maneiras para vocês lá irem era se eu fosse ao vosso lado. Vocês iam a conduzir e eu ia ao vosso lado e vocês diziam, agora eu vim aqui, olha, agora vai mais por este lado que aqui é melhor. Portanto, a partir dessa forma, se nós na nossa vida espiritual fizermos o mesmo e quando vemos que Jesus é o caminho, nós temos que ter Jesus sempre presente ao nosso lado e Ele vai se revelando dia a dia exatamente nessa situação. Portanto, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vemos que o chamamento de Abraão, em Gênesis 12, nós vemos que Deus, como opera ao longo de toda a Bíblia, quando Ele se revela a sua vontade, Ele não a revela toda na íntegra. Ele diz aqui a Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, para ir para a terra que Ele iria mostrar. Portanto, Ele não lhe deu o plano todo, Ele disse, olha, vais para aquela terra específica, e vais ali, e vais ficar X tempo, e vais fazer isto, e depois vai acontecer aquilo, e vai acontecer... Não, Ele vai se revelando. E conforme nós vemos também aqui em Mateus, não andeis pois inquietos dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos, porque todas estas coisas Jesus procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos sereis acrescentadas. E aqui neste último versículo diz, não vos inquieteis, pois pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Ou seja, a revelação de Deus vai se manifestando dia após dia. Não é uma entrega de um mapa completo, mas sim Deus vai se demonstrar a sua vontade dessa forma. E então, uma das coisas que nós vemos que Ele também manifesta em nós, a partir do momento que nós podemos dizer e confessar as nossas lutas, nós podemos pedir a Deus essa ajuda para querermos fazer a sua vontade.
Vemos aqui em Filipenses, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Portanto, nós podemos dizer a Deus, olha, dá-me vontade e desejo de querer fazer a tua vontade. Portanto, e então, como lição, nós vemos ao seguir Deus, um dia de cada vez, Ele vai me manter mesmo no centro da sua vontade. Jesus é o meu caminho, não preciso de um mapa completo para andar por fé. Vemos isto que aconteceu a partir do momento que Jesus iniciou o seu ministério. Ele chegou aqui andando junto ao mar da Galileia, ele viu estes dois irmãos, Simão, chamado Pedro e André, e o que é que ele fez? Ele chamou-os, vindo após mim, e então eles largaram logo as redes. Vemos o mesmo acontecer com outros dois, Tiago e a João. E então automaticamente eles estavam a consertar, e chamando eles, deixaram imediatamente o barco de seu pai e seguiram. Portanto, vemos também aqui uma autobiografia de Mateus. Vemos aqui que ele estava sentado, ele estava no seu local de trabalho lá na alfândega, que ele era cobrador de impostos. E Jesus passou por ele e disse, segue-me. E ele levantou, e ele levantando-se o seguiu. Portanto, Deus chama, mas não revela tudo o que vai acontecer. Para onde é que vão, o que é que vão vestir, o que é que vão comer, como é que vão ser as coisas. A partir daí tem que existir fé da nossa parte. Vemos também aqui que Jesus também é o nosso exemplo. Ele próprio diz, e ele manifesta aqui algumas lições nesta parte de João 5. Uma das coisas que vemos nesta passagem é que o Pai tem estado a trabalhar até agora. Portanto, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Portanto, agora Deus tem-me a trabalhar. Portanto, a partir do momento nós temos que ter esta consciência que Deus está sempre a trabalhar. Deus tem sempre um objetivo e uma vontade e um propósito. E então, a partir desse momento, nós temos que, se Deus está a trabalhar, temos que ver onde é que Ele está e juntar-nos a Ele. Outra da situação que vemos da parte do Senhor Jesus Cristo é que Ele não faz nada pela sua iniciativa. Portanto, vemos aqui nesta passagem que Ele olha para ver o que o Pai está a fazer. E então, automaticamente, o Filho o faz igualmente. Vemos também exatamente isso. Faço o que vejo o Pai a fazer. Outra da situação é que porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E Jesus, vemos que Ele foi à cruz. E Deus realmente entregou o seu Filho por amor de cada um de nós. E então, se Deus também nos ama, Ele também quer nos mostrar tudo aquilo que Ele faz. Portanto, Ele mostra-nos tudo o que Ele próprio está a fazer. Vemos isto. O próprio apóstolo Paulo dizia isto várias vezes para que nós possamos ser imitadores. É do mais importante que sejais meus imitadores. Sede meus imitadores como também eu de Cristo. Sede depois imitadores de Deus como filhos amados. Vemos aqui a várias igrejas. Sede também meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado, segundo o exemplo que temos em nós, pelos que assim andam. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação. Vemos então que Jesus é o nosso exemplo. Se nós queremos andar de acordo com a vontade de Deus, temos aqui o nosso exemplo, que é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, como lição nós vimos, vou olhar e ver como Deus diz e trabalha nas Escrituras. Vou tomar decisões e avaliar as minhas expectativas baseadas em princípios bíblicos e Deus está sempre a trabalhar à minha volta. Junta-te a Ele e imita. Vemos a partir daqui também o exemplo do Senhor Jesus Cristo, e se ele damos de perto, ainda hoje, também de manhã falamos, e esta era uma boa passagem de ilustrar exatamente essa situação, que de sorte que haja em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, portanto nós vimos o nosso irmão ensino exatamente a falar que ele era realmente Deus, mas vimos que ele diz aqui que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhantemente aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Portanto, vemos aqui, se Jesus é o nosso exemplo, nós devemos ser assim. É este o padrão. Vemos também aqui em Mateus, não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir
e para dar a sua vida em resgate de muitos. E esta parte, realmente, esta é muito forte, é de João, que ele diz, Senhor Jesus Cristo, paz seja convosco. Então, isto foi quando Jesus ressuscitou e quando os discípulos estavam fechados numa casa, escondidos, com medo daquilo que estava acontecendo no exterior, da perseguição. O Senhor Jesus diz, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, como vemos na parte de cima, também eu vos envio a vós. Da mesma maneira, vemos aqui isso. Então, uma das coisas que nós temos que aprender é ser um servo de Deus. Vemos também aqui em Jeremias, da mesma forma como o oleiro transforma o barro, molda-o, nós também devemos ser assim nas mãos de Deus. E Ele vai nos transformar naquilo que bem entender. Portanto, devemos ser moldados e permanecermos na mão do oleiro. Vemos também aqui em João esta parte que nos fala exatamente do permanecer, o de estarmos sempre com Jesus, em que vemos, está em mim e eu em vós, como vara de si mesma não pode dar fruto. Ou seja, se vocês virem a videira e tiverem uma vara, a vara depois que está, se não está ligada à videira, ela não pode ter fruto. E é da mesma forma, nós temos que permanecer no Senhor Jesus Cristo. E então, vemos, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E o escolhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Vem o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Da mesma maneira que o Pai nos amou, Ele nos ama também a nós. E o mesmo nós também devemos permanecer nesse amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Vemos também um outro exemplo de uma música, também esta já mais conhecida, que essa não é tão conhecida que o João estava a falar, que era do versículo de hoje. E foi exatamente também o mesmo versículo que o nosso irmão ensino começou hoje, logo de manhã, na mesma passagem. Vemos, na verdade vos digo que se o grande trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Portanto, a partir do momento em que nós nos negamos a nós mesmos, da mesma maneira como o Senhor Jesus Cristo fez, em que se negou, Ele tendo a usurpação de ser Deus, Ele usurpou-se dessa posição e fez-se carne. Nós vemos da mesma maneira, nós temos que morrer para nós próprios. Mas se morrer, dá muito fruto. A partir do momento que nós começamos a ignorar as nossas capacidades e a depender da vontade de Deus, nós a partir daí começamos a ter fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me segue, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Portanto, vemos aqui a importância de sermos moldados, permanecermos na mão do Mestre. Sem Deus nada posso fazer. Com Deus a trabalhar em mim, tenho a capacidade de fazer aquilo o que Deus pode. Quando descubro Deus a trabalhar, então sei que é aí que devo estar. E chego a conhecer Deus por experiência à medida que lhe obedeço. E Ele realiza a sua obra através de mim. Ou seja, nós, de acordo com este gráfico, nós vemos exatamente aquilo que nós estamos a falar. É que Deus está sempre a trabalhar. E a partir daí Ele quer ter uma relação. E Ele nos envolve no seu ministério, no seu trabalho. E a partir daí Ele fala. Ele começa a falar. Mas quando Deus fala e demonstra a sua vontade, começam a surgir a crise na fé e a partir daí temos que fazer alguns ajustamentos para podermos, em obediência, como vimos também de manhã, juntamente com a experiência, andarmos de acordo com a vontade de Deus. Portanto, vemos exatamente estes exemplos, todos eles, como o exemplo de Moisés. Portanto, Deus está sempre a trabalhar à nossa volta, Deus procura sempre manter uma relação contínua de amor, este é o ponto 2 da relação. Deus convida-te a envolver-te com Ele no seu trabalho e então vemos que Deus fala atualmente pelo Espírito Santo
Deus fala pela sua palavra e também pela oração, para revelar-se a si, os seus propósitos e os seus caminhos. Vemos que o convite de Deus leva também a uma crise na fé que requer fé e ação. E é a partir daí que estas crises, quando chegam, vêm pôr à prova as pessoas. Porque há muitas pessoas que dizem assim: oh, eu creio em ti. Oh Deus, eu sei, eu creio nos seus Deus, eu creio. Mas quando surgem as situações, o próprio Moisés, ele quando saiu do Egito, ele fugiu de medo porque tinha matado um egípcio. Ele com as suas próprias forças estava a tentar ajudar o seu povo e viu alguém a maltratar uma pessoa do seu povo e ele tentou ali fazer justiça pelas suas próprias forças. E a partir daquela situação, até o seu próprio povo começou-lhe a apontar o dedo, a dizer: vais fazer como fizeste àquele egípcio. E ele fugiu. E ele, de certa maneira, abandonou o Egito. E quando Deus lhe chama para ele voltar ao Egito, ele se calhar tinha gosto de ir para qualquer outro sítio, menos para o Egito. Imaginem que vocês têm um cadastro, está lá numa empresa, uma coisa qualquer, e vocês fizeram uma coisa muito má, e Deus diz: olha, o país está lá, ali não, eu vou trabalhar para qualquer outro sítio. Imaginem que vocês, numa determinada cidade, ou aconteceu uma coisa em que vocês ficaram com uma má reputação. Vocês podem ir para qualquer lado, mas menos para lá. E então foi exatamente isso. E então, a partir do momento que Deus começa a falar e Deus começa a convidar dessa forma, o próprio Moisés disse: mas quem sou eu? Eu sou duro de língua, eu não consigo falar, como é que eu vou fazer estas coisas? Então, como veio as crises, e a partir daí nós começamos a ver a fé, se realmente temos fé. Porque a maior parte dos pedidos que vemos na Bíblia é isto. Nós vemos Deus pede a Noé para fazer uma grande arca. Vemos que Jesus pede, diz a Pedro para ir buscar moedas na boca de um peixe. Vemos várias situações na Bíblia em que quando Deus fala, são coisas que exigem fé. São coisas que não são normais para nós. E quando Deus está a dizer para o povo entrar na cidade de Jericó, mas para pegarem trombetas e dar umas voltinhas que as muralhas vão cair, o que é que nós pensamos? Quer dizer, aquelas muralhas que há 40 anos nós estávamos com medo que havia gigantes e agora só para a gente andar lá e dar um passeio à volta das muralhas elas vão cair. Portanto, quando Deus fala e pede, Ele exige também fé. E aí é que são postas à prova realmente a nossa fé quando nós passamos a ação e temos que fazer esses tais ajustamentos. Portanto, tem que se fazer grandes ajustamentos na nossa vida para nos unirmos a Deus e ao que Ele está a fazer. E depois chegas a conhecer Deus por experiência quando lhe obedeces e Ele realiza a sua obra por nosso intermédio. Depois vimos as duas situações, que é a vida centralizada no eu e a vida centralizada em Deus. São duas coisas diferentes. Então nós temos que deixar de estarmos a pensar em nós e, de certa forma, quando nós dizemos que Jesus é o nosso Salvador e quando dizemos que é o nosso Senhor, é dizer isto. É dizer que não sou eu que mando, mas é Jesus que manda em mim. Portanto, vemos isso através exatamente destes símbolos, em que nós vemos aqui uma pessoa que está no centro da sua vida, em que o Senhor Jesus Cristo está fora da sua vida. Temos outras pessoas que é exatamente a mesma coisa, mas o Senhor Jesus Cristo está dentro da sua vida, mas é exatamente como qualquer outra das funções. E o que nós vemos biblicamente e como o crente deve ser desta forma. Jesus deve ser o centro, Ele deve ser o Senhor e deve ser realmente o dono da nossa vida. E a partir daí nós vemos exatamente duas situações diferentes. Vemos que com Cristo no centro da nossa vida, o nosso eu tem que morrer, tem que sair fora do centro. E vemos então todos os interesses controlados por Cristo, resultando em harmonia com o plano de Deus. Vimos também depois em Hebreus que antigamente, e quando falamos de como Deus fala-nos, vemos que Ele antigamente falava de várias maneiras. Deus revelava às vezes a sua vontade através de duas pedras.
E então era dessa forma que os profetas sabiam qual a vontade de Deus. Vemos que ele falou inclusive por animais, ele falou por anjos, e vimos que na palavra de Deus muitas foram as formas, conforme vimos aqui, aos pais pelos profetas nos falou nestes últimos dias pelo Filho. Ou seja, vemos que enquanto no Velho Testamento Deus falou de várias maneiras, na altura que o Senhor Jesus Cristo veio, Ele falou apenas pelo Filho. E atualmente Deus fala-nos pelo Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Vemos também aqui em João, mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir, não é? Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Portanto, vemos também aqui quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. E a partir desta altura nós vemos que existe aqui uma diferença, em que se Deus fala connosco através do Espírito Santo, através da sua palavra, ou por intermédio da oração que nós terminamos por Ele, Ele vai se revelar, vai nos responder. Nós aqui vemos que quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Isso levou-nos exatamente a esta passagem, em que vemos aqui, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe pela outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E aqui o versículo 3 é uma continuação um bocado da outra passagem que estávamos a ver. Aquele, porém, que entra pela porta é este porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome às suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E isto, na semana passada, eu estava a dar o exemplo de um filme que eu vos tinha passado também pelo... Vamos ao teste número 1. Teste número 2. Teste número 3. Agora vamos ao pastor das ovelhas. Observem a reação. Sim, elas ouvem apenas a voz do seu pastor. Disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu fiz a pergunta que é: como é que nós podemos saber que estamos a ouvir a voz de Deus? Como? Põe em prática.
Quando nós vemos ali como é que sabemos que as ovelhas ouviram a voz do pastor? Não é? Mas como é que a gente sabe que elas ouviram a voz do pastor? Se elas meteram em prática, puseram-se em marcha. Não é? Eles exercem autoridade. Vamos ver? Ou seja, a partir da altura em que nós vemos em que houve outras pessoas que chegaram lá, não é? E elas dizem, o que acontece é que quando eles ouviram a voz do pastor, nós vimos que elas ouviram, porque como é que a gente sabe que elas ouviram? Não é? Não é? A primeira coisa que eles levantaram a cabeça, não é? E o pastor disse, venham cá! E elas lá vieram. A vontade das ovelhas o que era? Continuar a comer. Mas o pastor disse-lhes alguma coisa, e como nós sabemos que elas ouviram as palavras do pastor, porque elas vieram. A partir do momento que nós podemos ver assim, se somos de Deus ou se não somos de Deus, é quando Deus nos diz que ouvimos as suas palavras, ou seja, nesta passagem aqui, quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Como é que nós sabemos que escutamos as palavras de Deus? Não é? Porque se nós não escutamos, nós não somos de Deus. A partir do momento que nós pomos em prática. A partir do momento que nós começamos a agir. E então, nós vemos exatamente a mesma passagem aqui, em que vemos as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda às profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E repare, no versículo 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que nos pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, que é a salvação. Vemos aqui que a partir do momento em que nós pomos em prática, a partir do momento que nós começamos a fazer as coisas, significa a partir dessa altura que nós escutamos a vontade de Deus. Vemos também os frutos, os conhecereis. A partir do momento em que nós vemos os frutos de alguém que está a fazer, nós vemos automaticamente qual é a árvore. Isto começa desde antigamente, eu quando na escola aprendia-se muitas árvores, as coisas, mas agora já não se aprende tanto. E se a gente perguntar a qualquer criança como é que se chama aquela árvore, eles vão ter muitas dificuldades. Mas o truque é olharmos para o fruto. Se nós vimos uma banana, nós vamos dizer que é uma macieira. Não é? Portanto, aqui, a partir do momento que nós passamos a ação, a partir do momento que nós começamos a fazer, é a melhor maneira que dizemos que temos fé em Deus, pelas nossas ações, pela nossa prática. E então, de certa forma, ao concluir aqui este estudo, já não há assim muito tempo também para fazermos o exercício, mas eu vou deixar na mesma as coisas convosco. Eu queria que vocês percebessem esta situação em que eu, se quero andar de acordo com a vontade de Deus, eu não posso fazer as coisas à minha maneira e depois dizer, olha Deus, mete aqui o teu carimbo, assina isto, abençoa, faz com que isto seja assim, porque é assim desta maneira que eu quero. Não. Nós temos que ver que Deus, independentemente da nossa vontade ou não, Ele está sempre e tem um propósito. Ele deixou-nos muitas profecias de coisas que vão acontecer e elas vão acontecer exatamente conforme estão escritas, independentemente da nossa vontade ou não. Como falamos, se temos um ministério de falar de Cristo aos outros, se nós não falarmos, as próprias pedras falarão.
quer a gente queira, quer a gente não. Portanto, o propósito de Deus, Ele tem e Ele está sempre a trabalhar. E uma das coisas que Ele nos desafia é nós termos uma relação com Ele. Foi para isto que nós fomos criados, para o louvarmos, para termos este relacionamento com Ele. E se não o tivermos, nós vamos sentir algo que falta em nós. Por isso existem muitas destas situações, das depressões, destas doenças, que as pessoas não se sentem bem e falta-lhes ali o vazio. E esse vazio só pode ser preenchido pelo Senhor Jesus Cristo. Então existe aqui esta relação, existe este convite, no sentido em que nós nos possamos envolver na vontade de Deus, no seu ministério. E então, a partir daí, a partir desse momento, a partir do momento que temos a relação com Ele, a partir do momento que estamos sensíveis ao Espírito Santo, que estamos dispostos a querer servir, em que largamos o nosso eu e queremos fazer a vontade de Deus, a partir do momento que temos vidas consagradas e santas, que oramos e que falamos com Deus e que nos preocupamos com o seu ministério, Ele vai-nos falar e vai-nos revelar a sua vontade. E acreditem, vão ser coisas que vai ser preciso fé. Vão ser coisas que vocês podem pensar, mas isto, mas aquilo é impossível fazer. E a partir desse momento nós vamos verificar se a nossa fé está mesmo alicerçada em Deus, se queremos mesmo que Ele é o Todo-Poderoso e Ele Deus dos impossíveis. É aí realmente nós, a partir do momento em que nos confiamos e nos negamos a nós mesmos e fazemos todo esse ajustamento e obedecemos e fazemos as coisas por obediência. Os grandes exemplos que nós vemos de homens de fé, aquilo que eles fizeram foi ser obedientes àquilo que Deus lhes disse. E a partir do momento em que eles foram obedientes, tornaram-se homens de fé, porque Deus trabalhou nas suas vidas. Então, vemos aqui esta passagem, da mesma forma como já falámos sobre isso. Portanto, e é desta forma que nós podemos ter um conhecimento da vontade de Deus. E eu queria terminar com uma palavra que o Senhor Jesus Cristo disse, que foi: não se faça a minha vontade, mas a tua. Realmente nós possamos, com base nisto que o Senhor Jesus Cristo disse para a sua vida, nós possamos dizer isso também para cada um de nós. Que não se faça a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Que é isto que nós estamos a abordar neste estudo, que é a vontade de Deus. Eu vou deixar então as folhinhas. Enquanto os mais pequeninos não venham, vocês podem ir preenchendo.